Shalom, irmãos. Que Deus nos abençoe. Diz-nos a palavra de Deus em Hebreus capítulo 10. Sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocausto e oferta pelo pecado não te agradaste. Então disse eu: aqui estou. No livro está escrito a meu respeito: vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Olha o versículo 16: esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração e as acrescentarei em sua mente. E acrescenta: dos teus pecados e iniquidade não me lembrarei mais. Então, vamos pensar nessa noite, rapidamente, sobre pecado. Podemos dizer que pecado é igual ao câncer. Câncer é uma doença que vai consumindo as pessoas pouco. A célula vai morrendo, vai aumentando, apesar que não, a pessoa para de se viver. Antigamente, a racenia, o câncer, a lepra, era incurável. Hoje, graças a Deus, é curado. É claro que o câncer também é curado hoje, desde que é tratado com antecedência, no início, a possibilidade de vencer é muito grande. Mas muitas pessoas, infelizmente, descobrem com detalhe e, infelizmente, chega um momento que a medicina não tem mais solução para providenciar a cura do câncer. Todas as doenças é assim, né? A gente não tratar no início é pior. E às vezes não tem mais reabilitação para fazer. Pecado. Nós aprendemos, quando nós ensinamos as pessoas na igreja, de doutrinamento, nós falamos que pecado é desobediência. Desobediência é o quê? Quem? Tudo que é bom, tudo que é certo. Para os motoristas, quando avança o sinal, é pecado. Quando a gente mente, é pecado. Quando a gente negligencia a preguiça, é pecado. Mas tem muitos pecados, como alguns já disse também, parece que normalizou. É normal. Vai numa festa social, tomar uma é normal, que é só uma festinha social, o que tem que provar uma aqui e outra ali? Outro acha que é normal a pessoa usar aquilo de Deus para o seu próprio proveito. É normal eu não ir na igreja, no culto. Pastor, tem que ir. Não é questão de tem que ir, é um compromisso que você tem. Mas se todos eles estivessem na escola dominical, estivessem no culto de oração, estivesse aqui presente, nós somos pouco. Mas quando falta 2 ou 3, como já tivemos aqui tempo anterior, 40 pessoas participando aqui, batizamos vários, mas desistiram da fé. Não sei como estão lá fora. Então, meus irmãos, pecado é algo terrível na vida de qualquer um. Lá em Jericó teve um homem que desobedeceu a Deus e foi chamado de maldito. Ele desobedeceu a Deus quando Deus falou: não pegue nada, tudo que é lá é maldito. Mas, como diz o ditado, o olho gordo foi grande, o olho grande ali, pensando que Deus não estava vendo, e em consequência disto, 30 e poucas pessoas morreram por causa daquele pecadinho que ele achou que ninguém estava vendo. O que tem? É o pecado da normalidade hoje. Ninguém está vendo, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Claro que não vir o culto não é em si pecado. Pecado é quando você troca os objetivos. Você está trabalhando, está doente, às vezes chegou alguém em sua casa, está com problema, normal. O ruim é quando você fica lá na sua casa assistindo, por exemplo, futebol. No domingo à tarde, está lá. Não vou fazer visita, é uma preguiça. Não estou com vontade, não. Fica lá, isso é pecado.
Está trocando os objetivos, deixando de buscar a Deus em primeiro lugar para procurar as coisas do mundo. É pecado uma mulher, por exemplo, lavar roupa, a casa no domingo? Não é. É errado um homem capinar o quintal, lavar o carro? Não é. Desde que não atrapalha aquilo que está programado da igreja para nós fazermos. Você pode muito bem almoçar e tirar uma soneca. Não é pecado. Mas deixar de fazer a vontade de Deus constitui pecado. O sexo hoje é um problema sério no mundo. É um problema sério, a gente fica até triste ter que falar. Quantos pastores divorciando? Quantos líderes de igreja divorciando? O número cada vez aumenta mais a porcentagem de membros, pessoa que diz que é crente, se divorciando. Então, meus irmãos, e filho contra pai, e pai contra filho, e tantos problemas que a gente encontra. Meus irmãos, para ter perdão do nosso pecado, que nós temos que fazer? Lá no Velho Testamento, como diz o texto aqui, sacrifício. Então a pessoa pegava a sua oferta, conforme a sua prosperidade, se fosse mais rico, dava uma ovelha, um gado qualquer lá, de várias espécies lá, e ali o sacerdote não fazia o sacrifício, derramava o sangue, e à medida que aquela pessoa confessava o pecado, não é só chegar e entrar, tinha que confessar o pecado. Então o sacerdote dava um derramamento, matava aquele animal e oferecia sacrifício a Deus, então consumava perante o pecado. Só uma pessoa mais simples podia dar um bolo, um biscoito, ou um passarinho mesmo, de acordo com a costa da pessoa. Não é porque era pobre, tinha que dar um bezerro, não. A pessoa não tem como ela vai oferecer. Então Deus falou, não, vocês podem dar um bolo, por exemplo, um pombo, ou algo de gêneros assim, que teria facilidade de dar, não como o Caim deu. Caim deu uma oferta a Deus, mas seu coração não estava com Deus. Você pode não precisar dar sua oferta aqui, mas seu coração tem que estar em Deus. Não é pecado de dar oferta, oferta é oferta. Pecado é quando você pega o seu dízimo, fala que Deus não precisa, que Ele não precisa, é seu, você administra como você quer, porque o dízimo é do Senhor. A oferta, o que é a oferta? É aquilo que ultrapassa o dízimo. Então, dízimo 100%. O 101 é oferta. O 99% do dízimo não é oferta e nem dízimo, é contribuição. Então, quem não entrega o dízimo e entrega a oferta aqui, isso não é oferta, é contribuição. Tudo bem. Importante é o seu coração, né? Você dando como oferta, a igreja vai usar para o programa da igreja, para a obra missionária. Se tivesse condições aqui, a gente ia mandar um plano cooperativo, mandar fazer parceria com a convenção para sustentar algum missionário na terra, seja aqui, seja lá. A nossa igreja de Monte Sinai tem lá, acho que 2 missionários lá na Mundial. Ela fala que sustenta, não sei com quanto sustenta, né? Primeiro alguma oferta ela manda, né? Está lá o relatório, tem que estar mandando. De vez em quando sai no boletim da igreja, relatório da pessoa que está lá no campo missionário. Então no Velho Testamento, a pessoa fazia isso. Então decretava o pecado, estava perdoado. E no Novo Testamento? O nosso perdão é a mesma coisa. Nós temos que confessar nossos pecados. Não matar o cordeiro? Precisamos. Qual é o nosso cordeiro que o rico e o pobre pode fazer? Jesus. Ele é o cordeiro de Deus que perdoa todos os nossos pecados. Tem pecado que Deus não perdoa? A Bíblia está dizendo lá que tem. E ele diz, por esse eu peço que nem ora. Como é que uma pessoa que diz que é crente, dá um testemunho de novo nascimento e continua pecando no pecado? É controverso. Nós temos que, uma vez que a gente aceita Jesus, nós temos que crescer na graça e no conhecimento. Naturalmente, quando a gente se converte, no meu caso, já fui jovem, muitas coisas eu fazia, eu achava que era normal. Não tem problema. O que tem? Ninguém está vendo.
O dinheiro é meu. Certa vez comprei uma espingarda de pressão. Deixei entregar o dízimo, vou ter que pagar aquela espingarda. O que aconteceu? Deus pesou a mão. Tanta conta chegou para mim, que o salário, se eu recebesse o dobro, não dava para pagar. 2, 3 meses assim, eu não sabia. Aí, é a espingarda. Não entreguei o dízimo. Fui lá para um concorrente meu, aqui ó, quer comprar? Tá. Peguei o dinheiro, vendi, peguei o dinheiro, cheguei aqui, entreguei. Nem até hoje a igreja lá não sabe disso. Se tiver algum amigo lá, tem um amigo, acho que está assistindo no YouTube lá, ele vai saber disso. Mas ninguém até hoje sabe lá desse fato. Nunca contei, nunca compartilhei lá. Também nunca preguei lá, né? Nunca me convidaram para pregar. A igreja que eu fui batizado nela, mas tudo bem, cada um tem suas escolhas, né? Aí, o que eu fiz? Fui na igreja, tudo. O preço que eu peguei a espingarda é o dízimo que eu estava devendo. Se é que a gente deve dízimo, né? O que aconteceu? Só chegou, paguei toda a dívida, sobrou dinheiro ainda. Não, meus irmãos, para que brincar com Deus? Para que continuar no pecado? A Bíblia fazer prova de mim. Está em pecado? Confessa os pecados. O Cordeiro já foi sacrificado. Ele já morreu por você, por mim, por nós. Eu não preciso fazer mais nada, a não ser o quê? Confessar, crer e obedecer. Então o pecado é algo que entristece muito a Deus. Se eu fosse numerar aqui, quantas pessoas morreram? Foram várias. Quantas pessoas deixaram de receber bênçãos? Aquele homem lá, o Zaqueu, quando se converteu, quem falou? Eu vou distribuir meus bens, vou dar aos pobres, se eu tenho feito coisa errada, até 4 vezes mais eu vou devolver. É o coração aberto, porque quem tem Deus não precisa de dinheiro. Quem tem Deus na sua vida não precisa das coisas materiais. Alguém falou assim, mas você não vai ficar rico, você dá suas coisas tudo para os pobres, para os outros. Eu estou dando para Deus. A provérbio fala, né, que dá aos pobres, está emprestando a Deus. Não se preocupa, irmão. Quantas vezes aqui em Mirabel, eu cheguei lá, levando uma cesta básica, as pessoas agradeceram. Eu falei que não tinha nem um caroço de feijão para cozinhar. Eu cheguei lá, dei uma cesta básica para a pessoa. Aqui tem outra senhora, parente do pastor Mude, contando para a gente, ela não é crente, evangélica. Alguém pediu um feijão, ela tá, aginha. Ela só tinha aquele feijão para cozinhar no outro dia. Mas ela entregou aquele feijão para aquela pessoa e ficou naturalmente caminho. E agora? O que eu vou fazer? Não tem feijão. Mas o que aconteceu? No dia seguinte, alguém levou uma cesta básica para ela. A gente, quando pensa que não tem solução, como já até contei aqui, eu precisava pagar o custeio do meu carro, R$400, uns 15, 10, 12 anos atrás. R$400 que eu precisava pagar o mecânico. Naturalmente, o mecânico meu amigo, eu poderia pagar depois. Não teria problema, sempre fez para mim lá, o meu vizinho lá. Saí de casa, na sexta-feira cheguei, o irmão lá me esperando lá. R$200. Peguei que 200, fui lá no computador, olhei no banco, lá na minha conta lá, os meus lá de Muriaé, R$250. Tá vendo? Paguei a dívida até o dízimo. Não deu só 400, deu R$450. E ambos a oferta era para Mirabela aqui. Então, meus irmãos, nós temos que aprender isso. Então, o Velho Testamento nos mostra o sacrifício, que infelizmente, né, a gente não obedecer a palavra de Deus, pode fazer quantos sacrifícios, não vai ter problema nenhum. O Novo Testamento é a mesma coisa. O único que perdoa é o Cordeiro de Deus. Só Ele, porque só Ele é Deus. Ele morreu, está vivo e intercede por nós. Jamais, diz a palavra de Deus, jamais me lembrarei dos seus pecados. Aquela velha história,
filho um dia abriu a porta de madeira, viu muitas marcas de prego lá. E viu, pai, para que esses pregos? Isso são os seus pecados, seus erros. Toda vez que você errou, desobedeceu, eu preguei um prego. Aquele filho arrependido, pediu perdão ao pai, o pai falou, arrancou todos os pregos. Mas quem ficou lá na porta? As marcas. Por isso que o mundo pensa que esse negócio de ser crente é pecado, que não tem nada disso. Isso é bobeira, é para ganhar dinheiro só. Mas a Bíblia diz que quando Ele perdoa nossos pecados, nós somos nova criatura, passando a viver uma vida com Deus, para Deus, integralmente. Muitas pessoas chegam a colocar o dedo, mostrar como aconteceu com a minha sogra, do seu sogro, ficar vigiando ela 1 ano, para ver se ela ia pecar, principalmente na mentira. E depois de 1 ano, ele chegou perto do esposo do meu sogro, e quanto é? Sua esposa é crente mesmo. Tem 1 ano que eu estou vigiando, ela não tem um deslize sequer. Nós não temos vida escondida não, irmãos. A vida do crente é um livro aberto. Minha esposa viajou muitas vezes aí no seu trabalho, com os colegas lá de serviço. Eu confiava em Deus, eu confiava nela, eu confiava em Deus, porque se ela como crente, ela tinha que prestar conta a Deus. E quando eu viajo também, pastor viaja mais, prega em igreja, viaja para... Quanta oportunidade que a gente fazer coisa errada. Mas nós devemos olhar para Deus. Ele está olhando para cada um de nós. Assim, irmãos, para ter perdão do pecado, primeiro, reconhecer. Eu pequei. Eu errei. Não foi assim com Davi? Tinha pecado. Estava tranquilo lá. Pensei que não tinha feito nada errado. Para ele estava normal. Porque o rei, naquele período, o rei tinha oportunidade, tinha direito, sei lá, que eu vou dizer aqui a palavra certa, mas ele poderia casar com 2, 3, 4, 5 mulheres, até mais, como Salomão. Quantas mulheres que Salomão tinha? Mais de 1000. Mas Davi, claro, pecou por 2 motivos. Primeiro, mandou matar um homem. Manda matar um homem, sabem que ela era casada, teve relação com ela, engravidou ela. Aí mandou matar e aí pegou ela como esposa. Mas Deus, aí o pastor estava, não, bom, já que ela é viúva, eu vou levar para minha casa, resolve o problema. Tem muita gente assim. Eu vou resolver o problema, né? É um rapaz, uma moça, quando engravida, né? Não, vou casar, está resolvido. Ninguém vai saber. Eu e a Adalva namoramos 5 meses, se casamos. Olhou o povo, a Dalva está grávida. Aí vai passando, a barriga não aparece, né? Vai passando, né? Aí mudaram de opinião. Meu cunhado da mesma maneira. Casou, o menino nasceu com 7 meses. Que tropeço, né? Namorou rapidinho, casou, e o menino nasce de 7 meses. Fulano pecou. Ele ficou aquele dilema. Uns falavam, outros não. O que acontece com o segundo filho? Também nasceu de 7 meses. Está vendo como a igreja é bom? Provou que era de 7 meses. Mesmo médio de 7 meses, tem gente que não acredita. Nasce o primeiro, 7 meses, acuda e vem o segundo, mesmo sistema, 7 meses. Depois teve outro filho, 3 filhos que tem. Meus irmãos, para Deus nos perdoar o nosso pecado, nós temos que reconhecer que é pecado. Nós temos que pedir perdão. Ninguém vai pedir perdão ao outro se não pedir perdão. Podemos até, quando alguém nos ofende, faz uma coisa, dizer, eu te perdoo, pode ir, está em paz. Eu te perdoo, vem a pessoa, nem pediu perdão. Ele pode até fazer isto, em sinal de humildade. E tem gente que não estou pedindo perdão, mas pode acontecer isso, de pedir perdão dessa maneira, né? Tem que confessar. Pecado tem nome.
pecado tem nome. Não tem pecado que não tem nome, não. Você sabe qual pecado você cometeu, eu sei dos meus. Tem pecado de pensar, de falar, de ouvir. Tem um pecado de não fazer nada, de ser omisso, da omissão. A Bíblia diz, quando eu sei fazer o bem e não faço, estou cometendo pecado. Então nós vamos fazer isso na nossa vida, né? Abandonar, né? Abandonar os pecados e a letrinha aqui, né? Confunde, né? Por exemplo, abandonar o pecado na sua vida. Tem um caso na Bíblia muito interessante. O rei Saul fez um voto: ninguém vai comer nada durante a guerra, a luta. Eu fiz um voto, mas seu filho Jó não sabia. Andando por lá, pegou o seu cajado lá, tocou no mel, colocou na boca. Mas na frente diz: eis que tão somente toquei, eis que devo morrer. Pecou, porque tinha uma palavra que não podia comer. O povo intercedeu, graças a Deus não foi morto por aquilo ali. Mas pecado, irmão, só tocar é pecado, só pensar é pecado. E como é que a gente não pensa? Não tem. Como eu não vou olhar? Como eu não vou ver? De passar na rua e ver infinitas coisas aí que a gente não deveria olhar. É a televisão. E a televisão mostra o quê? Só imoralidade. Até essas novelas ditas evangélicas e bíblicas, quantas imoralidades que eles passam lá? Não está na Bíblia não, mas eles inventam, porque se não tiver socialidade, o lado imoral, não dá audiência. E aí põe audiência porque aqui da audiência é um pecado. Eu assisto, nem vai me dizer não. Mas sempre nós estamos conferindo com a Bíblia. Qualquer dúvida, a gente olha na Bíblia se é daquele jeito ou não é. Porque tem muitas coisas que não estão na Bíblia, irmãos. Não está errado. A gente não conhece, porque a gente não entra em história. A gente não vai lá no fundo para saber como é que era, como é que vivia, o que fazia, né? Nós temos uma Bíblia aí, uma ordem. Mas essa ordem aqui não é a ordem que normalmente aconteceu no mundo. Né? A gente vê lá a criação do mundo, primeiro dia, segundo dia. Esse dia era 24 horas, esse dia era uma semana, um mês, a gente não sabe. Mas nós temos que crer que Deus criou em todas as coisas em 6 dias e no 7 ele descansou. Aí alguns aí, pois é descanso, não pode fazer nada. Deus descansou, parou? Não, e continua trabalhando. Ele deu um sinal para nós, que somos seres humanos e nós precisamos descansar. A lei do nosso país diz que você vai trabalhar tantas horas, né, os trabalhadores normais aí, 8 horas por dia, 40 horas, 44, e vai descansar um dia por semana. Agora está no Congresso, vai votar, vai trabalhar 4 dias e vai folgar 3. Já está, algumas partes aprovadas já, está caminhando para isso. Vai trabalhar 4 dias e vou folgar 3. Por quê, irmãos? Porque ninguém é de ferro. Trabalhar 6 dias e folgar um só. País que o trabalhador trabalha muito, como o Japão, mas as pessoas trabalham e o governo até proibiu em certa área de fazer hora extra, porque o japonês faz hora demais extra para ganhar dinheiro. Por isso são ricos, trabalham demais, mas acaba com a vida, estraga a sua saúde. Então o pecado, nós temos que ter muito cuidado. Ele destrói a nossa vida. Não podemos pensar, é só pedir perdão, está resolvido. Não, nós temos que abandonar o pecado. Não tem esse negócio de pedir perdão e continuar, não. É preciso arrependimento. O que é arrependimento? É dar meia volta, né? 360 graus, 190, 180. Você vai lá e volta, é conversão. Você está indo para lá, você volta para cá.
para poder fugir, né? Você tem que crer, você tem que abandonar o pecado total. Obviamente, muitas pessoas têm dificuldade dos vícios, pessoa que bebe, que fuma, e que tem outra prática aí, às vezes já está contaminando o corpo, é difícil abandonar. Mas com Deus é possível, porque eu bebia e eu fumava. Principalmente o cigarro. Quantas vezes eu falei que não ia fumar mais? Pegava minha carteira, dava para buscar, fica esse negócio, que esse negócio mais não. No outro dia eu estava comprando outra carteira de cigarro, e foi uma vez não. Foi várias vezes eu falava isso, não quero fumar mais não. Mas, no dia que eu aceitei Jesus, acabou. Eu não falei mais não. Simplesmente não fumei mais. Bebida alcoólica, graças a Deus, não era muito não. De vez em quando que eu bebia, né? Não era de beber muito mais no cigarro, eu já estava começando a viciar. Enquanto eu estou no pecado, Deus não atua. Porque Deus é o quê? É santo. O que é pecado? Sujeira. Então, limpo, não tem jeito. Água e óleo não se mistura. Anda junto, mas não se mistura. Deus está aqui? Tá. Deus está lá fora? Tá. Ele agrada de quem? Quem está no caminho dele. Ah, está lá na igreja fazendo coisa errada. É melhor estar aqui dentro fazendo coisa errada ou estar lá no mundo fazendo nada certo? Porque lá não está fazendo nada certo não. Pode estar aqui, um pensamento pode estar lá no mundo da lua, mas melhor estar aqui. Quem sabe, algum momento, né, o Espírito Santo toca nele, ele pode se converter, que está ouvindo. A fé vem pelo ouvir, né? E eu sim, né? Deus não. Uma lei natural, outra é a lei de Deus. Somos humanos. Não tem como a gente não pecar. Não há ninguém que não peque. Está lá na Bíblia, não tem ninguém. Todos pecam. E aí? Eu vou usar essa brecha aí para dizer, né, como a gente costuma dizer, alguns falar, que todos os políticos são corruptos. Porque a maioria é corrupta, eu tenho que condenar todos? Não, tem que separar o joio do trigo. Tem pastores bons, pastores ruins, tem políticos bons, né? Tem professores honestos, professores desonestos. Em toda a área tem. Deveria ser todos bons, correto. Trabalhar, né? Fazer as coisas certas, né? Um político foi trabalhar lá, colocar lá para trabalhar para nós, né? Um trabalhador, um médico está lá para atender a gente. Por que o médico particular atende de um jeito e pelo SUS atende diferente? Deve ser igual, não está ganhando. Se não está satisfeito, vai fazer particular então. O professor, porque o professor público é mais relaxado do que o professor particular. Ah não, porque o particular atende bem. Por que ele não vai atender também? Eu estou aqui. Se eu estivesse pastoreando a igreja de 1.000 membros, da mesma maneira eu ia servir a Deus. Não é porque é de 1.000 membros, de uma coisa assim, tem diferença não. Eu não estou servindo os irmãos, estou servindo a Deus. Deus está lá, Deus está aqui também. Hoje que é pequeno, amanhã pode ser grande. A primeira igreja batista do Brasil foi com 5 membros, 4 estrangeiros e um brasileiro, e ainda padre, ele que se converteu. Então, o primeiro batista brasileiro era um ex-padre. E hoje nós estamos aqui servindo a Deus, né? Eu assisti também na internet também a Convenção Fluminense. A Convenção Fluminense tem quase 800 igrejas, 700 anos de igreja, com 144 mil membros. Só a Fluminense, lá tem 2 convenções, tem a Fluminense e tem a Carioca. E essa era a Fluminense. Então, aproximadamente 800 igrejas, 700 e tanto lá, e 144 mil, e foi falado num jornal da reportagem dizendo que estava acontecendo essa convenção fluminense. Meus irmãos, qual lei você quer na sua vida? A lei dos homens ou a lei de Deus? A lei do homem mata, a lei de Deus vivifica, dá vida. Há pecado? Há, mas também tem perdão. Eu jamais vou abandonar do pecado, né, da minha vida.
mas tem solução. E está dizendo que jamais lembrarei dos seus pecados. Que bênção, hein? Se chegar no céu, terminando o Martim Lutero, segundo a história, ele estava no escritório estudando, aí o diabo apareceu para ele, perguntou ele, o que estava fazendo? Aí falou, você tem tanto pecado, Martim. Então mostra. Pegou um livro, pergaminho, Lutero conferiu, então todos os meus pecados. Tem mais? Já tem. Trouxe outro livro, conferiu, tudo era pecado dele. Tem mais? Tem. Aí já trouxe outro menor. Aí quando terminou, todos os meus pecados. Nem tem não. Ele pegou a tinta vermelha, derramou sobre aquele livro e falou, o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo o pecado. Que Deus bom, irmãos. Você não paga nada financeiramente. Você não gasta um centavo para Deus perdoar seus pecados. É de graça. Salvação para ir para o céu, você não paga nada. Claro que Deus pagou o seu filho para morrer para nós, mas você não paga nada financeiramente. Você vai entregar sua vida para Deus. E a ser fiel, Deus vai te abençoar. Que Deus nos abençoe, nos ajude a apagar, tirar todo o pecado de nossa vida e servir a Deus de todo o coração. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez obrigado a Deus por estar aqui nesse local, que o Senhor nos permitiu estar aqui para fazer a tua vontade. Abençoe cada irmão, ó Deus. Abençoe aqueles que não estão, ó Deus, aqui, os abençoe. Não sabemos o motivo, ó Deus, como o Valdeir está viajando, abençoe, ó Deus, que ele está ali, seja testemunhando também ali no Pará, onde que ele está trabalhando. A sua família, a sua família Daniana, Deus te abençoe, para que nós possamos estar sempre aqui, sempre que for possível, como igreja, um grupo, servindo ao Senhor. Fique conosco, perdoa nossos pecados, em nome de Jesus que oramos. Amém.